Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Alcântara, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Ceará, campus Maracanaú, e hoje eu vou apresentar uma aula da disciplina de Circuitos Digitais do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Então o assunto de hoje é Circuitos Combinacionais Lógicos. E o que a gente vai estudar nessa aula? Tá? Então a gente vai primeiro ver uma revisão da aula passada. Então na aula passada nós introduzimos algumas portas lógicas novas, né? Porta NAND, porta NOR, porta SHOR, XNOR, e também falamos um pouquinho sobre como simplificar circuitos, né, expressões lógicas, né? A gente só introduziu esse tema e mostrou alguns exemplos. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na teoria de como é que a gente modela circuitos lógicos utilizando, né, a álgebra booleana. Então, a gente vai mostrar duas formas, são as chamadas formas canônicas de representar uma expressão lógica, que é a forma de soma de produtos e a forma de produto de somas. Elas vão ser muito importantes para a gente quando a gente for trabalhar a simplificação, né? E quando a gente for, a partir de uma tabela verdade, projetar um circuito. Em seguida, a gente vai trabalhar mais a fundo a questão da simplificação dos circuitos lógicos, mostrando um método algébrico. Ou seja, a gente vai utilizar aquelas propriedades, né, e os teoremas que nós estudamos da álgebra booleana para poder simplificar circuitos lógicos. Então, a partir de uma expressão ou a partir de um circuito dado, a gente vai encontrar a expressão, simplificar essa expressão e determinar um circuito com menos portas lógicas, que seria, em tese, né, um circuito mais simples implementado, um circuito mais barato. Tá? E aí a gente vai entrar realmente nas técnicas de projeto de circuitos. Existem duas técnicas, mapa de Carnot e uma técnica utilizando a álgebra booleana. Nessa aula a gente vai focar só na álgebra booleana. Então, como é a partir de um problema, a gente pode criar uma tabela verdade, da tabela verdade encontrar a expressão canônica, e da expressão canônica simplificá-la até encontrar um circuito ótimo que possa ser implementado. Tá? Por fim, tem um pequeno resumo da aula e alguns exercícios que a gente vai realizar. Eu vou começar com a revisão. Tá? Então, na aula passada nós apresentamos a porta NOR, que é a negação da porta OR. Então, na porta NOR, a saída ela só vai ser nível lógico alto quando todas as entradas forem nível lógico baixo, ou seja, a saída só é 1 quando todas as entradas forem 0. E apresentamos a porta NAND. Então, a porta NAND é a negação da porta I. Né? E na porta NAND, a saída só vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Essas duas portas são importantes, por quê? Porque tem a questão da universalidade das portas NOR e NAND, né? Que a gente também viu na aula passada. Então, a partir dessas duas portas lógicas, a gente pode construir qualquer uma das três portas básicas, a I, a OR e a inversora. Nós também apresentamos as leis e regras da álgebra booleana. Então, a gente viu 12 propriedades, né? Que com essas propriedades a gente consegue simplificar, né? Manipular expressões lógicas. Também vimos o teorema de De Morgan, né? Vocês lembram lá o teorema de De Morgan, que é basicamente, eu tenho duas expressões. Se eu tiver um produto negado, eu sei que isso aqui vai virar a soma das negações. E se eu tiver uma soma negada, isso aqui vira o produto das negações, né? Isso aqui é De Morgan, né? E por último, nós vimos duas portas novas, né? Que é a porta OR exclusivo, que a gente viu que a porta OR exclusivo, né? A operação exclusivo tem esse símbolozinho aqui, ela está ligada, né? A gente pode utilizá-la para calcular a paridade par. E nós temos a porta coincidência, né? Que ela tem esse símbolo, é o símbolo da porta OR exclusivo com o símbolo de negação aqui na saída. E esse é o símbolo da operação, que ela pode calcular a paridade ímpar, dentre outras aplicações que nós temos para essas portas. Ok? Então essa aula também é estruturada em uma série de vídeos. Esse é o primeiro, conto com vocês nos próximos.